ser, pode ser. Agora, só pra encerrar esse assunto, pelo menos da minha parte, com relação a essa reunião na Federação Paulista entre Leila e Casares e o presidente, o Reinaldo, aí uma coisa que eu acho que daí a Leila deveria olhar pro Casares, o Casares olhar pra Leila e fazer uma pressão na federação no sentido de não tentem enfiar árbitros goela abaixo pra forçar uma renovação de arbitragem do futebol brasileiro, do futebol paulista, né, já que a gente tem esse recorte, só por falar que tá fazendo renovação. A gente sabe que o Klaus já tá caminhando para um final de carreira, a gente tem aí outros árbitros, né, aqui no estado de São Paulo que tem, né, o Flávio e tudo mais, o Luiz Flávio também, que já é um árbitro muito experiente, e estão tentando forçar essa renovação e começaram a enfiar goela abaixo o nome desse Matheus Candansan, que eu até acho que a arbitragem dele não foi tão um grande desastre, ele errou principalmente na expulsão, mas eu acho que o pênalti ele teve personalidade em achar que a intensidade que ele viu no campo não foi o suficiente pra ele marcar, mas esse cara, outro dia eu tava vendo o Instagram dele, a gente tá vendo uma bolerização da arbitragem, tem uma foto, ele postou uma foto dele encarando o Luciano num jogo, o Luciano jogador de São Paulo, como se ele fosse um adversário, o árbitro ele arbitra, né? Ele Sim. precisa ali, ele não está jogando contra ninguém. Ele está neutro. Exatamente, como vale para um juiz. A gente já vê processos que são anulados, porque um juiz ele deixa de agir como alguém ali que precisa exatamente ser neutro para alguém que começa a tomar partido. E aí isso leva em muitos casos ao anulamento de algumas questões. Deixa eu te perguntar. Anulação. Fala. E aí, um árbitro quando ele posta, ele faz uma postagem encarando o jogador de um time e depois esse time se sente prejudicado por ele dá razão. Porque você entra no Instagram do cara, tem uma foto dele encarando um jogador do seu time, sendo que o certo é um adversário encarar outro adversário. Então assim, né, uma coisa meio que uma glamorização da arbitragem. Daqui a pouco o árbitro vai chegar no estádio de fone, ouvindo música na JBL, né? Porque assim, uma coisa é o jogador de futebol. Dando autógrafo, assim. Até acho que entrevista teria que dar. Você pegaria um autógrafo de quem? De arbitragem? Pegaria do meu tio-avô, Oscar Scofaro, que foi um dos principais árbitros do país na época dele. Esse era um bom árbitro. Mas de hoje, cara. Beleza, de hoje? Você puxou a sardinha, faz parte. Lógico, porque eu tenho uma família de árbitros, né? Por isso que eu entendo tanto de regra, assim. Por isso que eu tô sempre contra a regra, né? Você tá sempre contra a regra. Deixa eu te falar, o Klaus tem 44 anos. Eu pegaria o autógrafo do Daronco pelo personagem. Não, mas a gente tem árbitros icônicos, né, do futebol brasileiro. Margarida. E tal. É isso, Margarida. Cara, o Margarida já pitou um jogo que eu estive. Isso foi demais, cara. Isso, esse sim, né? O próprio Arnaldo César Coelho é um cara famoso, que tem, né? Anota aí o nome de um bandeira que eu era fã. Altemir Hausmann. Ó. Cara, ele era bom. De impedimento, esse cara era bom. Acho que ele foi até 2013. Eu gostava de ver o bandeira do impedimento que tinha o olho assim afiado. Ele tinha um olho afiado, eu gostava dele. Era bom, Altemir. Imagina o Martelli assistindo um jogo na TV com 60 anos de idade. Que desempenho do Bandeirinha, hein? Nossa. Ele pros netos. É porque você não viu o Altemir. Se você tivesse visto... Eu gostava do Olhos Altemir. de lince. Mas o Altemir Hausmann, ele apitaria hoje sem VAR tranquilamente. Cara, mas é isso, né? Assim, o Bandeirinha de uns tempos atrás errava, obviamente... Mas, cara, o homem tinha que estar ligado, né? Porque é uma coisa de louco. Sem o auxílio da máquina ali, não, olha, imagina... é complicado. Hoje a profissão bandeira, ela é meio baba. Ela é meio baba, assim. Porque você tem que só não passar vergonha naqueles lances, assim, muito claros. Se não, meu amigo, na dúvida, não bandeira. Porque... ele é um auxiliar que segura uma bandeira. Exatamente, né? Exatamente. Pelo amor de Deus, minha gente, você que é bandeira aí, assim, a gente não tá tirando. Não, mas acho que o próprio bandeira hoje, Bandeirinha hoje se sente meio desprestigiado. Sabe o que eu acho que poderia acontecer? Quem é um auxiliar hoje, bandeira, uma palavra que eu vejo que caiu muito no conceito é a pressão. Esse cara não tem mais tanta pressão. Não tem. Então ele não precisa marcar de primeira. Tá no VAR. Passou, cara. Ele tá na dúvida no impedimento, deixou rolar. Saiu pela linha de fundo, cara, eu achei que foi impedimento, levando o bandeira, vambora. Ou seja, hoje o bandeira tem que fazer... achei que não foi, segue o jogo. Achei que foi. Agora, beleza. saiu um gol aí, já dá aquela pressãozinha. Isso eu tô falando não ser acertado. Aí o Paulo do Vale falou, tem a impressão de que a gente pode estar falando um grande absurdo aqui. Não, pode, mas é... Não, acho que todo trabalhador se sente pressionado, mas acho que a pressão anteriormente era muito maior. Com certeza. Hoje, cara, muito... E hoje... pro árbitro também, a gente fala do bandeira, mas pro árbitro também. Não, mas a arbitragem acho que
se sente É que o árbitro, o VAR, ele tem agora a... ele tem a pressão dos caras do seu ouvido falando não. Ele tem Acho a que o árbitro liderança, né? se sente mais pressionado. Não, e se todo mundo errar, é assim, de novo, se acerta o árbitro, a arbitragem foi boa sob o comando de... E aí é o árbitro principal. Se a arbitragem foi ruim, ela foi ruim sob o comando de... Exatamente. Então tem essa pressão também. A gente não também. fica falando os nomes do Bandeira, do VAR, às vezes. Agora a gente tá começando a lembrar o VAR e tudo mais. Só que eu sinto que... Mas o Bandeira é embaçado. Hoje, se você perguntar pra um árbitro de futebol brasileiro, do jeito que tá, falar, você não prefere voltar ao tempo que não tinha o VAR? Acho que os caras vão falar que preferem. Acho que os caras vão falar que preferem. Isso é um bom... Cara, será? Eu vou até falar com a Júlia Polo. Cartão vermelho! Cartão vermelho na Liga Europa, nisso, hein? A Liga Europa tem Diouf do Slavia... Slavia Praga, esse Acho time que é aí? isso aí, É contra isso, o Milan. isso. Tá 0x0 o primeiro Foi jogo expulso. da fase de A mata-mata. Júlia Polo podia pegar uma galera de arbitragem, a gente podia fazer Sim. um resenha com Arbitragem, árbitros, né? Com alguns árbitros. Inclusive, a gente tem o Salve Espino lá no Grupo Bandeirantes agora no Band Esportes. Ele poderia trocar uma ideia aqui ou limar o nosso nome quando a gente Pô, é falou uma sobre boa bandeira. a gente falar com o Salve. É. Porque eu tenho... Cara, eu não sei, acho que a arbitragem falar do jeito que tá, você não prefere que volte aos tempos que Boa. pelo menos já errou, não tem essa... Torcedor, com certeza. A gente Porque pode os caras trazer... continuam errando. A gente pode trazer Klaus e Daronco, e aí eu quero ver quem vai ter a coragem de falar na cara do Daronco. Pega um bandeira nível Daronco Exato. e chega e fala, ó, vocês não tem que... Hoje tá mais tranquilo pra vocês, mas ia ser um programa legal, e poderia surgir uma luta de boxe no fim, mas ia ser legal. Você tá na moda agora. Tá na luta moda, de ganha boxe. uma grana. Pô, hein? Subiria no ringue com o Daronco não, ou acho Paulo que do a gente tem Vale? que fazer um Daronco versus Klaus. Nossa